Graça e paz. Eu sou Felipe Araújo e esse é o EBD no seu ouvido. No sexto episódio da série de estudos da Carta aos Efésios, eu, o Wellington e o Joás batemos um papo sobre o que tínhamos antes, que na verdade era nada. Isso mesmo. Nós, assim como aqueles gentios, estávamos sem Deus, portanto, sem causa, sem promessa, longe de Cristo. Não éramos povo de Deus, incircuncisos no coração e sem esperança. Que lista desesperadora! Aproveite esse episódio para entender e compreender que lista é essa e como nós éramos e como nós estávamos. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Joás, Graça e paz, meus queridos irmãos. paz do Senhor, Wellington. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Hoje nós estamos no episódio de número 6, cujo título é Sem Deus, Sem Causa. Sei que parece estranho, mas é justamente isso. O texto de hoje é o texto que está inserido na carta aos Efésios, do capítulo 2, dos versículos 11 ao 12. E eu gostaria de convidar o nosso amigo, o irmão Wellington, para fazer as honras da leitura do texto. Muito bem, vamos lá. Efésios capítulo 2 e o verso 11 nos diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Bom, o título Sem Deus, Sem Causa, o que tínhamos antes, traz-nos a ideia justamente para essa reflexão. O capítulo 2, versículos 11, versículos 12 de Efésios nos leva justamente a essa reflexão. Após o apóstolo apresentar a condição real dos gentios, que estavam mortos em pecados e ofensas, ele revela a transformação dessa condição realizada por Deus em sua infinita misericórdia e amor. Isso está inserido no capítulo 2, versículos 1 ao 10, que foi fruto da análise, ou que serviu como análise no episódio passado. Agora, Paulo faz o seguinte: ele apresenta para os fiéis da igreja, faz eles refletirem sobre o que eram antes dessa vivificação espiritual. Primeiro, o apóstolo mostra-lhes que, por serem gentios, isto é, não participantes do povo judeu, eles não tinham a marca que os fizesse ser reconhecidos como o povo de Deus, ou seja, a marca da circuncisão. Além dessa marca principal, o apóstolo Paulo faz uma lista que eu chamei de lista pavorosa. Isso não é da minha cabeça, mas é uma lista pavorosa, onde ele mostra o que os gentios não tinham por não ser circuncisos. Estavam sem Cristo, separados de Israel, estranhos ao concerto, estranhos às promessas, sem esperança e sem Deus. É claro que, antes de nós discutirmos tudo isso, é preciso entendermos a condição que Paulo apresenta inicialmente, de incircuncisos. O que seria isso, Joás? Antes de nós prosseguir aí, temos que entender também que muitos não
conhece o significado da palavra gentios, né? Os gentios na Bíblia, basicamente, eram as pessoas que não participavam do círculo, né, ao povo de Israel. Então, a palavra gentios aparece muitas vezes na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, em diversos contextos, né? Dependendo do contexto, com significado, com variações diferentes. Então, gentios significa nações. Esse era o sentido original aplicado a esse termo. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquire um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Amém? Por que os gentios não participavam da circuncisão? A circuncisão foi algo que Deus introduziu assim que ele, lá em Gênesis, ele chamou Abraão, ele teve um encontro com Abraão, e essa foi a forma que Deus introduziu aquele povo para ser uma nação separada, uma nação escolhida. Então, não participante do povo, da aliança, né? Os gentios andavam alienados e distante da revelação especial de Deus. Não havia esperança para aquelas pessoas, para eles. E o que lhes restava era se aprofundar mais e mais na miséria do seu pecado. Na carta aos Éfesos, Paulo ele destaca qual era a condição dos gentios sem Deus. Como eu já tinha falado, em Gênesis capítulo 17, quando Deus fala da circuncisão, sinal da aliança que ele tem com Abraão, né? E ele fala que Abraão ia ser pai de muitas nações, né? Então, ele diz assim: eis que a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os de sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Então, essa era a marca da aliança que Deus tinha com Abraão e com o povo. E ele dá prosseguimento. Versículo 12. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 anos de idade de vida, terão de passar o fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto aos escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro, e que não pertence à sua raça. Então, essa marca seria aplicada também não só à casa de Abraão, mas sim aos escravos. E Paulo, ele, quando destaca aqui essa condição do gentio sem Deus, mais especificamente no capítulo 2 de sua epístola, Paulo pontua as características da condição dos gentios longe de Deus. Então Deus, em Gênesis, ele faz essa aliança com Abraão, que tinha que ter essa marca, o povo tinha que ter essa marca. Por quê? Devia ser um povo separado, um povo santo, um povo eleito. Então, não é de qualquer maneira que nós temos que servir a Deus. Então, tinha que ter essa marca para que você participasse dessa aliança. Então, quando adentramos aí nesse assunto aí, porque os gentios não participavam dessa circuncisão e eram esquecidos, né? Não havia esperança mais para eles. Por isso que os judeus, ele tinha essa separação dos gentios, eles desprezavam o gentio, e o apóstolo diz que os gentios estavam mortos em ofensas e pecados, andavam segundo o curso deste mundo e faziam a vontade do príncipe das potestades do ar. O mesmo que agora atua nos que vivem na desobediência. Eles eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão. Como lemos aí no capítulo 2, versículo 11, feita no corpo por mãos humanas. Paulo ainda completa dizendo que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, as condições dos gentios sem Deus, eles não faziam parte dessa seleção. É bom a gente entender aqui que a circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, essa era a marca que o povo de Deus tinha na aliança, tinha que ter na aliança feita com Abraão. E
Como é possível perceber nessa leitura, né, nessa exposição, a condição dos gentios era desesperadora e sem perspectiva alguma. E eu estava lendo aqui um comentário, Henry faz uma tradução livre da abertura do versículo 11 do seguinte modo, abre aspas, vocês deveriam lembrar o que vocês foram para se humilharem e despertarem seu amor e gratidão a Deus. De fato, o texto paulino convida a todos os pecadores regenerados a refletir acerca da conduta de erros de outrora. Então, essa reflexão realiza com sinceridade e aumenta, né, o nosso amor, a nossa gratidão para com Deus. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. Então, nesse sentido, a carta mostra a condição da posição gentílica, né? Incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o significado do conceito de circuncisão. E a gente analisa como era algo tão sério que os judeus eles tratavam os gentios, aqueles que não eram circuncisos, como uma raça de classe muitíssimo inferior. Se você estuda comentaristas, por exemplo, quando eles falam a respeito dos incircuncisos, alguns chegam a dizer que a discórdia, né, a repulsa que os judeus sentiam com relação a um incircunciso era tão grande que se uma mulher grávida, por exemplo, precisasse dar à luz, precisasse de ajuda para dar à luz, uma mulher grávida gentia precisasse de ajuda para dar à luz a uma criança, o judeu ele tinha autorização para não ajudar, porque ajudar essa mulher grávida a dar à luz a uma criança gentia seria cometer uma crueldade, trazendo mais um gentio ao mundo. Olha o nível que era a coisa. Então era algo muito sábio. A própria Bíblia, né, fala que para eles não comerem com gentios, eles tinham como algo impuro entrar na casa de um gentio, por exemplo, ter contato com o gentio. Então a questão da circuncisão e incircuncisão era algo muito sério. Um incircunciso para eles era uma raça muito, muito indigna, né, pela visão do judeu. Isso mesmo. E ao longo quando nós estudamos, né, quando nós lemos o Antigo Testamento, diversas vezes notamos como os israelitas eram testados a se misturar com as práticas idólatras e morais praticadas pelos gentios. Então eles repudiavam aquele povo mesmo, eles não compartilhavam, né, e não se misturavam. Muitas vezes os hebreus se esqueciam de que era um reino de sacerdote do Senhor. Por isso eles atraíam sobre si os mesmos juízos de Deus. Por causa desse ato, né, desse ritual que os judeus faziam, eles tinham essa separação dos gentios. Então, Deus propicia também aos gentios, aquele povo que era esquecido, aquele povo que era separado do judeu, um meio de salvação pela sua riquíssima misericórdia e pelo seu muito amor. Então, aquele povo que estava basicamente esquecido, não tinha mérito, né, para fazer parte daquela aliança. Deus agora ele também dá essas condições àquele povo. Então, o significado religioso da circuncisão aponta para uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Então, aquele povo, por causa da circuncisão, ele tinha essa separação, essa distinção dos gentios, mas só que eles esqueciam que, apesar de ter a circuncisão, eles deveriam ter um significado religioso que aponta para a sua santificação, devia ter uma vida santificada também. Então, os judeus, o povo israelita, fracassou em ser o que pretendia ser. Israel deveria ser luz para os gentios que estavam em trevas. Então isso não era passado para aquele povo, mas acabou servindo de escândalo ao nome de Deus. Isaías 52:5, Romanos também fala sobre Romanos 2:19. A contaminação de Israel ficou ainda mais complicada após o exílio, pois os judeus que permaneceram em Canaã acabaram se corrompendo. Então,
o significado da circuncisão aponta uma vida santificada. Não só pelo aquele ato que você era salvo, mas você tem que ter uma vida santificada. Se nós, à luz da Bíblia, adentrarmos nesse assunto. Então, como a corrupção em prática e idolatrada por aquele povo estava fortemente relacionada com a sexualidade depravada, tinha outros tipos de corrupção também, a circuncisão simbolizava uma aliança de purificação requerida ao povo. Então, aquele povo vivia nessa vida de depravação, de práticas de imoralidade. Em Oséias fala dessas práticas, em Jeremias. Era algo tão sério que os judeus, eles se recusavam, né? Eles viam isso aí, os judeus, porque por causa dessas práticas, eles se recusavam de comer com os incircuncisos, que era os gentios. Ato 11:3, ele relata essa passagem. Eles viam isso, a diferença entre eles e os gentios, mas muitas das coisas eles não praticavam, né? Eles não seguiam uma vida de obediência, mas eles tinham esse ponto aí, essa separação entre os gentios. Essa é uma marca, um significado religioso, e a gente pode usar aqui o sentido espiritual de santificação. E de fato isso acontece lá em Gênesis. Como você disse, no capítulo 17, foi mostrado ao povo judeu por meio de Abraão que aquela marca era justamente para demonstrar comunhão com Deus. E essa comunhão era feita ou é feita pela santificação. Uma vez que as religiões em volta ali de Abraão, elas tinham essa relação com uma divindade e a sexualidade, misturando isso, e aí o valor espiritual que isso tem é muito importante para diferenciar essa vida. Mas, se a gente for olhar a história de Israel, nós vamos perceber que essa marca, a marca da circuncisão, ela ficou meramente como uma marca de fato. Basta que a gente olhe a história, né, de Israel, dos judeus na Bíblia Sagrada e perceber que frequentemente os judeus eles quebravam essa aliança. Frequentemente no quesito religioso, moral, frequentemente Israel estava negando o sentido espiritual dessa marca que era a santificação. E é bem interessante, né? E para mostrar isso, como você vai dar continuidade, é importante a gente falar sobre a questão da circuncisão do coração, que aí Paulo traz novamente essa marca no sentido religioso, ou melhor, no sentido espiritual. Isso mesmo, a circuncisão do coração, né? Podemos dizer assim. O apóstolo Paulo, ele reconhece, né, que os gentios não faziam parte daquele círculo, né? Mas na frente, né, Paulo ele ressalta isso. Ele conhece que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então ele traz para aquele povo, os gentios, ele traz a verdadeira circuncisão. Se tratava não de uma operação externa na carne realizada por mãos humanas, mas a que foi feita no interior a que é do coração. No meu ponto de vista, é o maior dos milagres, que é a transformação do coração do ser humano, quando Deus ele traz para si um povo escolhido, uma geração eleita. Essa é a proposta do Evangelho, é que haja transformação no interior, porque o exterior, aquilo que nós enxergamos hoje, ele vai passar, ele se findará. Então a proposta do Evangelho é que nós sejamos transformados interiormente. Isso mesmo. Então, a circuncisão também da nova aliança, no início da igreja, alguns judeus, eles queriam obrigar os gentios cristãos a cumprir essa lei mosaica. Esse grupo, né, determinado ficou conhecido como judaizante.
pelo fato deles de impor esses costumes judaicos na prática da fé cristã. Então eles pensavam que, tendo essa prática, esses costumes, as pessoas teriam a salvação, mas não era bem dessa maneira, né? E esse assunto, ele foi uma espécie que gerou discussão, como vemos lá em Atos, no primeiro concílio, né, da igreja em Jerusalém. Tem esse debate aí, tem essa discussão sobre a circuncisão da nova aliança. É bom que a gente leia o versículo 1 do capítulo Isso. 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles alinhavam a circuncisão à salvação. Então era necessário para os judaizantes, como você disse, que eles circuncidassem, que os gentios fossem circuncidados para que houvesse salvação. Isso mesmo. Em Gálatas, Paulo ele ressalva isso aí, ele a não observar a circuncisão a fim de não caírem da graça e da fé em Cristo. Então ele traz esse ponto para aquelas pessoas. E após um período de contenda, o apóstolo Pedro lembrou a todos como Deus concedera o Espírito Santo também aos gentios. Ele ressalta, ele lembra, né? Como Deus, ele lembrou, ele traz a memória a todos, onde Deus concedeu o Espírito Santo também aos gentios, não só para os judeus, mas para os gentios. Atos também, a partir do versículo 7 e 8, ele avaliou que a posição judaizante era um traje contra o próprio Deus. Na verdade, essa é a primeira grande controvérsia da igreja, né, teológica, né, e que envolve a prática da salvação que nós temos na igreja. E aí se dá o Concílio de Jerusalém para solucionar esse problema. O legalismo judaico achava que era necessário haver a circuncisão para ter a salvação. Esse ato exterior seria o ato que mostrava a salvação e que de fato revelava que havia salvação para todos ali. Mas nós já estamos discutindo isso e nos episódios anteriores apresentamos a salvação. Ela não é algo que o homem faz para ter, é gratuita, no sentido da graça oferecida por Deus para a humanidade. Então, e interessante também, percebe claramente que os decretos apostólicos não fazem nenhuma referência à prática da circuncisão. O objetivo principal da controvérsia era a questão da circuncisão, que Atos ele relata lá, no capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Provavelmente outra questão secundária, também relacionada com a circuncisão, como a associação dos judeus com os gentios. Isso. Deus não faz a diferença alguma entre o circunciso e o incircunciso. Em Atos 15, eu estou lendo aqui Atos 15, 9, fala sobre isso. A questão, a ênfase aqui na nova aliança, não é o sinal exterior, mas sim o interior do homem. Como vemos também lá em 1 Samuel, quando Deus fala para Samuel, Samuel, você vê o exterior, eu vejo o coração do homem. Então, o interior do homem, Deus conhece o interior do homem, de maneira que agora, o novo pacto, a circuncisão somos nós, né? E Paulo traz essa ressalva aí, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E depois de falar da condição dos gentios sem Deus, o apóstolo Paulo também coloca os judeus na mesma situação. Judeus, quero enfatizar aqui, judeus e gentios alienados pelo pecado são merecedores da ira divina. Efésios 2 e 3. Pela vontade soberana do Senhor, o povo israelita recebeu a bênção de ser uma nação portadora da revelação espiritual de Deus nos tempos antigos, né? Podemos dizer assim. A boa notícia é que a obra redentora de Cristo mudou completamente a condição do gentio sem Deus. Amém?
Wellington, como os gentios não participavam do povo de Deus, isto é, eles não tinham a circuncisão, Paulo menciona no versículo 12, que nós estamos no momento da nossa conversa, Paulo menciona uma lista daquilo que os gentios não tinham. E a princípio nós podemos apresentar 3 dessas características. Quais são elas? Vejamos, né? É interessante que você falou da lista pavorosa e agora Paulo, assim como no episódio anterior, né? E eu convido você que nos ouve que ainda não escutou o episódio anterior, onde nós exploramos as verdades de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. No episódio anterior a gente trabalhou muito essa questão de que Paulo ele joga como se fosse, né? Nós exemplificamos dessa forma. Paulo joga como se fosse um balde de água fria nos irmãos, dizendo que eles estavam mortos em pecados, em ofensas. E agora o mesmo acontece com os gentios, com aqueles que não eram judeus. É lançado para eles, o Felipe falou a respeito de uma lista pavorosa, algum outro escritor que eu encontrei também fala a respeito de uma lista de tragédias espirituais que estão envolvidos os não-judeus. Um pouco antes nós temos aí, para pegar a continuação, nós temos como parte dessa lista o fato de que eles eram gentios na carne, né? O verso 11 fala isso, fala que eles eram chamados incircuncisão, que era um termo depreciativo, pejorativo, que os judeus se referiam àqueles que não faziam parte da nacionalidade, então eles eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Aí quando começa o versículo 12, a lista começa falando que eles estavam sem Cristo, continua dizendo, falando que eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles eram estranhos aos concertos, né, aos pactos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então a lista é longa, né? É uma lista catastrófica, né? Como que é, Felipe, o termo que você encontrou aí a respeito da lista? É uma lista pavorosa. Agora eu não me recordo assim se foi o Erickson ou se é o Erickson que fala isso no seu livro, na sua análise da carta aos Efésios, ou se foi no comentário Bacon que eu li esse termo. Acredito que seja no Erickson. Ele fala sobre uma lista pavorosa. Então, é uma lista que mostra a condição, e é uma coisa assim que, embora para nós hoje seja algo, vamos dizer assim, mais fácil de explicar, por exemplo, a gente fala assim, poxa, a igreja de Jerusalém fazia distinção, acepção com relação aos irmãos que não eram judeus, né? Embora para nós pareça ser uma coisa muito óbvia, muito simples, mas nós estamos falando de uma cultura, de um ensinamento cultural e religioso que aquela nação recebeu durante muitos séculos. Então eles vinham durante muitos séculos sendo ensinados de que eles deveriam manter total distância com relação aos gentios, com relação aos não-judeus, né? Com relação aos costumes dos pagãos. Então, digamos assim, era natural que a igreja do primeiro século tivesse essa reação. E aí é por isso, e isso torna, na verdade, a obra de Cristo ainda mais maravilhosa, porque ela vem justamente para trabalhar em cima disso. Mas agora os nossos olhos, eles ficam voltados para a condição em que os gentios estavam, uma condição de discriminação, uma condição de depreciação em relação aos judeus. Se a gente pega para analisar tanto os textos do livro de Atos, quanto as epístolas onde Paulo escreve, o João citou a epístola à igreja da Galácia, né? Nós vamos ver o quanto é necessário que esse ensinamento seja enraizado na mente e no coração dos irmãos, porque nos primórdios da igreja, os judeus cristãos, eles ainda apegados, né, a algumas determinadas tradições judaicas, eles queriam monopolizar o direito sobre Cristo. Então, na mente deles, eles, como foi citado o texto de Atos, capítulo 15, o verso 1, na mente dos cristãos judeus, o pagão ele tinha até acesso a Cristo, mas esse acesso só poderia ser via judaísmo, via circuncisão. Então, Paulo ele pega essa ideia da condição dos gentios, aqui é onde nós estamos, em Efésios, capítulo 2, o verso 12, e ele vai dizer essas tragédias que eles estão envolvidos. Ele vai dizer, olha,
vocês estavam sem Cristo, estavam separados, né, de Cristo, distantes de Cristo. E é interessante quando nós exploramos um pouco mais a respeito desse assunto, que nós observamos com atenção, porque a ideia de que sem Cristo, separados de Cristo, ela é fundamental, porque vamos analisar a palavra em si, o conceito da palavra Cristo. Os gentios estavam sem Cristo. E a palavra Cristo, ela não é um nome próprio, embora com o passar do tempo ela tenha tornado essa conotação. Quando a gente diz o Cristo, sabemos que estamos falando de uma pessoa. Hoje nós sabemos que estamos falando de Jesus. Porém, no tempo passado, a palavra Cristo, Christos, né? Ela era uma expressão ali grega que tinha seu significado, a sua tradução em o ungido. Na verdade, ela era um paralelo, ela era um significado também para a expressão, para a palavra hebreia Messias, né? Então, quando o texto de Paulo em Efésios 2, e o verso 12, diz que os gentios estavam sem Cristo, ele está dizendo que vocês não tinham um Cristo, ou seja, eles não tinham a mínima noção, eles não tinham a mínima ideia a respeito da ideia do conceito Cristo. E qual era o conceito de um judeu a respeito do Cristo? Então pense e entenda por Cristo o conceito de o ungido. O conceito que o judeu tinha a respeito disso era nada mais, nada menos do que o Messias esperado, o desejado das nações. Vocês podem observar em todo o relato bíblico a respeito da trajetória da nação israelita, da trajetória dos judeus, nos dias de maior aflição que eles enfrentavam, que eles traziam dentro do coração como sinônimo de esperança, era a ideia do Messias. Quando a gente pega, por exemplo, o relato de Isaías capítulo 9, o verso 6, texto bastante conhecido, fala-nos que um menino se nasceu, né, um filho se nos deu, e aí vai descrevendo a grandeza desse Messias. Fala lá que ele vai ser maravilhoso, o governo estará sobre os seus ombros, né, o principado estará sobre os seus ombros, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade. E aí nós conhecemos a lista ali de adorações, de glorificações a esse Messias. Então a ideia que nós estamos em Efésios 2 e o verso 12, quando Paulo se refere aos gentios dizendo que eles estavam sem Cristo, era porque eles não tinham essa esperança de um Cristo. Eles jamais conheceram nem esperavam por um Messias. Para um gentio, para um pagão, para as pessoas que eram ali os destinatários de Paulo, aos irmãos de Éfeso, a história da humanidade era uma caminhada para lugar nenhum. Eles não tinham, né, um propósito em si. Já o judeu, ele já acreditava, ele já cria em um reino que jamais seria destruído, ele já cria em eternidade, ele já cria em um rei que viria para dominar, para trazer paz e dominar e sujeitar todos os inimigos debaixo de seus pés. Então a ideia que o judeu tinha de Cristo era que, por mais que eles estivessem em um momento de aflição e de dificuldade, agora eles entendiam que chegaria o reinado do Cristo. E quando Paulo olha para os gentios, dizia: vocês já não tinham essa esperança, ou seja, para vocês não tinha o que crer, não tinha o que acreditar, vocês estavam sem Cristo, ou seja, não há nada mais desastroso para a história da humanidade do que ter uma conduta sem Cristo. Por isso, é uma lista chamada de catastrófica, é uma lista chamada de tragédias, é uma lista de calamidades que sobrevinha sobre os gentios. Perfeito, esse conceito de que eles estavam sem Cristo faz justamente uma alusão à ideia de que eles não tinham em quem confiar. Isso vai dar um gancho para o que será falado mais à frente, mas é justamente isso. Os gentios não tinham em quem confiar, uma vez que o projeto estabelecido por Deus por meio de Abraão, ou a aliança mosaica, ou a aliança davídica, era especialmente para os judeus. Portanto, os gentios não tinham um plano, ou seja, um projeto de salvação. E quando se fala não tinham, não é que eles fizeram, mas porque eles estavam fora da aliança, fora da promessa de Abraão. Portanto, eles não participavam e não conheciam esse projeto de salvação.
Sim, exatamente. E a gente vê o contraste disso ao passo que o gentio não conhecia, não tinha acesso a esse plano de salvação. O contraste é nítido quando a gente estuda os evangelhos e o próprio início de Atos, o anseio que os judeus tinham com relação à esperança do Messias. Então, de um lado, nós temos os gentios completamente alheios, sem Cristo, né, como o texto diz. De um outro, nós temos, por exemplo, os apóstolos a todo instante fazendo perguntas para Jesus: Mestre, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Tal. Percebe que no consciente dos judeus sempre tinha uma esperança do reinado do reinado glorioso que eles teriam, do reinado do Messias grande e poderoso que destronaria Roma, que destronaria todos os outros impérios. Já os gentios não tinham essa esperança. Inclusive, quando nós estudamos a matéria teológica de Cristologia, nós vamos aprender sobre plenitude dos tempos, e um dos conceitos trabalhados é esse, a respeito da desesperança que havia no mundo da época. O mundo completo, no campo da religião, a humanidade estava completamente sem rumo, porque havia uma lacuna ali, havia um buraco que a filosofia grega, brilhante filosofia grega, não conseguia preencher. Então a humanidade, né, no ponto de vista gentílico, ela estava completamente privada da esperança do Cristo. Mas nós prosseguimos ainda mais, ainda dentro do versículo 12, um outro ponto é a respeito do conceito é que eles eram separados da comunidade de Israel. E o que vem a ser essa expressão separados da comunidade de Israel, ainda no verso 12. O apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não terem a nacionalidade israelita. E aqui ele tem em mente que os israelitas eles tinham consigo privilégios, né? Privilégios da aliança de Abraão. E nesse ponto de vista, a lei, as promessas pertenciam somente aos judeus. E deste modo nós, né, eu estou incluindo aqui também nós da igreja atual, né, porque nós também não somos israelitas, ou seja, nós também somos gentios. Então é importante que a gente pegue esse estudo e aplique também para as nossas vidas, porque ele se refere a nós também somos gentios. Então nós estávamos fora do alcance das bênçãos prometidas à comunidade de Israel. E nós já vimos que uma das formas com que Deus se dirige, por exemplo, ao povo de Israel, é povo santo, né? Ou seja, separado. Então, quando o texto de Efésios 2 e o verso 12 diz que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, é porque ele entendia que a comunidade de Israel, a nação de Israel, que por vezes no Antigo Testamento ele é chamado de povo santo, e como nós aprendemos aqui, por povo santo entendemos como separado, povo diferente. Isaías vai trabalhar a ideia de propriedade particular do Senhor. Então, a comunidade de Israel, ela tinha essa prerrogativa de ser separada. Mas aí a gente se pergunta, em que sentido o povo de Israel era diferente dos outros, né? Em que sentido o povo de Israel, além da questão que o Joás já apontou, da circuncisão, que tinha um significado religioso de santificação, qual é o outro sentido que nós podemos aplicar para dizer que a comunidade de Israel, que a nação de Israel, ela era diferente das outras, né? A gente para pensar, por exemplo, na questão do governo. As demais nações elas podiam ser governadas por uma democracia, uma aristocracia, né? O rei ali, né? Os seus filhos, etc. Porém, Israel, nesse quesito de governo, era uma teocracia. Deus os governava. Ser israelita significava, para eles, ser membro da sociedade de Deus. Então, possuir uma cidadania divina era algo que era único e exclusivo de Israel. É por isso que, por vezes, Deus fala no Antigo Testamento: olha, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, vocês serão a minha comunidade, vocês serão o meu país, vocês serão a minha nação e eu serei o rei de vocês. Eu serei o governante sobre vocês. Nós vemos quando os israelitas eles abordam Gideão no livro de Juízes, por exemplo, dizendo para que Gideão seja rei sobre eles. A resposta de Gideão muito enfática é o seguinte: olha, eu não serei rei sobre vocês, eu não irei dominar sobre vocês, eu não irei governar e nem os meus filhos irão governar, mas o Senhor é quem dominará sobre vocês. Então,
essa ideia é muito trabalhada no Antigo Testamento de que a comunidade de Israel tinha em si um privilégio que nenhuma outra nação poderia ter. Qual era? O privilégio de ser governado por Deus, ter no seu controle, no seu comando, dando as ordens. Por isso que Deus se apresenta com todas as facetas que um rei, que um governante precisa ter. Deus se apresenta com essas características da sua melhor forma. Por exemplo, o rei era aquele que ele dava as ordens para que o exército fosse à batalha, ou para que o exército recuasse. O rei era acima ali do general de guerra. Então, quando a gente pega um dos nomes pelos quais o Senhor se apresenta no Antigo Testamento, é justamente esse, dizendo que ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, enquanto o Israel poderia olhar para... Tanto é que quando o povo de Israel pede um rei, eles colocam como esse argumento: nós olhamos as nações vizinhas e elas têm alguém, elas têm um rei que vai adiante delas na batalha, e nós também queremos isso. Então eles queriam ser semelhantes a outras nações nesse quesito, só que o próprio Deus mostrava que a comunidade de Israel, ela já tinha tudo isso embaixo da sua teocracia, embaixo do guarda-chuva ali de Deus governando sobre elas. E quando Paulo aponta para as outras nações, é como se ele estivesse dizendo no capítulo 2 de Efésios, verso 12, que os gentios, eles estão alheios a isso, eles estão separados a isso, eles não têm os privilégios entregues à nação, que é a única nação na face da terra chamada como a nação do Senhor, o povo separado, o povo escolhido, o povo em que Deus chama e diz: vocês serão o meu povo. Por isso que os gentios são chamados como separados da comunidade de Israel. Pegando um gancho aí, a promessa divina do Senhor, né, unir um só povo, redimidos de todas as partes do mundo, judeus e gentios. Isaías 42:6 fala desse povo, um só povo, reunir essa nação, né? Em Cristo, o verdadeiro povo de Deus não é aquele que compartilha do mesmo sangue de Abraão, mas aquele que compartilha o que? A mesma fé. Não é aquele povo que possui um sinal da circuncisão externa na carne, mas aquele povo que possui a circuncisão interior, que é a do coração. Perfeito. E a gente vê que esse conceito vai sendo, essa ideia de que, porque nós somos, né, comunidade de Israel, porque temos o sangue de Abraão, nós temos esse privilégio, eles carregavam isso consigo durante muitos anos. Mas quando Cristo vem para justamente derrubar essa barreira. Um outro ponto que fazia, pelo menos até Cristo, fazia com que os judeus se sentissem em vantagem, e o próprio texto sagrado, os textos romanos falam a respeito disso, que eles se sentissem em vantagem, é o fato de que eles tinham promessas, né, pactos muito específicos, coisas que os gentios estavam completamente alienados, eles estavam completamente fora, eles estavam longe da questão das promessas. Você pega, por exemplo, quando Deus fala com Abraão, aquele belo texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, a promessa de Deus para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e tal. E aí na sequência Deus fala assim: eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, ou seja, através de você, por intermédio de você, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, é um pacto que Deus faz com Abraão e com seus descendentes. Deus não chama outras nações. Deus diz para Abraão: olha, é a sua nação, é a sua descendência, a tua posteridade, a tua semente que vai ser bendita. E quem caminhar contigo também será abençoado. Mas quem te amaldiçoar, quem for pedra de tropeço na sua vida, esse será amaldiçoado. E aí nós vemos a forma com que Cristo ele trabalha, quando a gente entende esse conceito de que gentios estavam, né, alienados, distantes, longe, alheios à promessa, tanto essa de Abraão que eu acabei de citar, quanto a promessa quando Deus dá as tábuas da lei, fala com Moisés na caminhada pelo deserto. Deus diz para Moisés assim: se eles me obedecerem, eles terão todas as outras nações abaixo deles, né? Você pega o texto, por exemplo, de Deuteronômio 28, aquele texto maravilhoso que nos fala que Deus irá abençoá-los, que eles irão ser obedientes, e
tudo que eles colocarem a mão haverá bênção, né? Fruto do ventre, fruto do amassadeiro, produto da terra, tal. E no versículo 1 de Deuteronômio 28, o texto nos diz que se eles forem fiéis em obedecerem ao Senhor, e aí Deus cita algumas condições, Deus diz que o Senhor colocará eles acima de todas as outras nações da terra. Então, é parte do pacto que Deus relembra através de Moisés. Há um outro pacto pelo qual os israelitas também muito se orgulham, né? Uma outra promessa pelo qual os israelitas muito se alegram, que é a questão do trono de Davi, o pacto com Davi, o pacto davídico. Quando Deus fala no final da vida de Davi, Deus diz para ele: olha, o trono nunca sairá dos teus descendentes, né? O cedro nunca sairá das tuas mãos. Sempre haverá um descendente seu no governo, sempre haverá um descendente seu sobre o trono. Então, os israelitas tinham em mãos muitos pactos, muitas promessas que era de fazer inveja a qualquer outro povo. Podia fazer com que os israelitas, por exemplo, desdenhassem qualquer outro povo. Poderia fazer com que os israelitas eles olhassem para as nações ao redor, para os pagãos, como nós estamos estudando aqui, para os gentios, como nós estamos vendo aqui, e fizessem pouco caso e fizessem deles uma raça inferior, como nós citamos no começo da aula, né? Fizessem os gentios entenderem que eles não tinham acesso, como eu citei, a não ser mediante ao judaísmo. Porém, quando Cristo vem justamente para derrubar essa barreira de uma nação, de um povo, e eles estavam sem esperança, sem ter Deus no mundo, completamente desolados. E Paulo termina essa lista para poder dizer a eles que através de Cristo, né, por intermédio de Cristo, eles podem voltar a ter comunhão com Deus, eles podem se aproximar de Deus. Então, para a gente caminhar já para o final, ele vai dando mais algumas verdades. Eu citei aqui parte da lista. O Joás começou citando a respeito da circuncisão, o peso que tinha a circuncisão. Eu prossegui falando a respeito da característica da vida sem Cristo, separado da comunidade de Israel como eles eram, e eles totalmente distantes, alienados, alheios aos pactos, às promessas de Deus. E ainda Paulo prossegue falando, né, Felipe, a respeito de que eles estavam sem esperança, eles estavam sem Deus no mundo, né, eles estavam desprovidos de qualquer tipo de perspectiva, né? Então, ele dá o checkmate aqui, o apóstolo Paulo dá o checkmate, mostrando mais algumas verdades a respeito dos gentios. Verdade. Justamente isso, Wellington. Além dessas 3 menções que Paulo faz dos gentios, Paulo ainda faz mais 2 menções finais para terminar essa lista aí que nós consideramos como trágica ou pavorosa. E é importante entender que essa lista ela está conectada, né, umas às outras, ou as expressões são interdependentes. Elas têm o sentido que dependem uma das outras e que se conectam ao primeiro ponto aí do versículo 11, quando Paulo fala sobre a circuncisão, que a circuncisão é que carregava todo esse significado de toda essa lista. Lembrando que a circuncisão, nesse caso, não simplesmente, né, o fato de fazer a marca carnal, a marca da carne, né, essa marca da carne, mas o fato do que ela significa, né, do símbolo que ela tem, que é o pacto de Deus com Abraão. Esse pacto, essa aliança, tinha algo simbólico, algo religioso, algo espiritual, que com o tempo, como a gente já disse, vai se tornando simplesmente uma marca física para diferenciar isso na cabeça do ser humano, isso na cabeça do judeu, para diferenciar judeu de gentios, e aí toda uma série de acontecimentos em torno dessa forma de marca que o judeu tinha, que era a circuncisão. Pois bem, após ele já mencionar essas 3 características, vamos dizer assim, ou 3 coisas que o gentio não tinha, né, que é estar sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados aos concertos e às promessas, Paulo vai mencionar mais 2, que é sem esperança, né, e aí por fim, sem Deus no mundo, né? E aí é bem importante a gente começar e fazer
uma conexão entre as duas coisas, é claro, mas a gente fazer essa separação didática para entender bem os termos. Quando nós falamos de sem esperança, é claro que automaticamente nós, ao fazermos a leitura do texto, a gente já pega o significado da palavra esperança no seu sentido mais geral, que geralmente é o sentido que nós estamos acostumados, utilizados aí por nós, o significado, o que é apresentado por nós frequentemente, sobretudo no que tange ao nosso entendimento humano sobre a palavra, né? E quando eu falo de entendimento humano, só para separar do que eu vou falar depois, o entendimento bíblico, que também, lógico, vai ser humano, mas é só para a gente separar. Tudo bem? Então vamos usar aqui o sentido do dicionário. Então a palavra esperança, segundo a nossa conceituação mais comum, significa um ato de espera daquilo que se deseja. Frequentemente isso está ligado a alguma coisa que a gente aguarda, que a gente espera, que a gente confia que vai se realizar. E isso concretamente no plano físico, ou num futuro próximo, ou no momento em que a gente acredita que aquilo vai melhorar. Por exemplo, se nós pegarmos aqui agora o momento que vive, que é essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, a esperança, majoritariamente, pela maioria das pessoas, é que a nossa vida volte ao normal. É de que a nossa vida retome tudo aquilo que era antes da pandemia. Essa é a nossa esperança, que a gente tem, essa expectativa, né? O que a gente quer que se realize nos dias posteriores. E esse, é claro, é um conceito geral, em termos filosóficos ou psicológicos, ou na filosofia, na psicologia. A gente vai ter uma discussão mais ampla, existem filósofos, sociólogos que discutem também isso muito a fundo, e aí vai para uma abordagem bem mais aprofundada do tema, mas só para a gente entender que isso a esperança tem essa ideia. Então, quando a gente fala assim, é óbvio que toda a humanidade nutre desse sentimento, nutre desse desejo, desse ato. Então, quando Paulo escreve isso na carta aos Efésios, ele não está, e isso eu posso interpretar, talvez eu possa fazer essa leitura por conta do que a gente entende aí de mundo, pelo menos. Talvez ele não esteja falando, e é claro, na verdade, ele não está dizendo que os gentios não tinham um tipo de esperança de que se realizasse alguma coisa na vida deles. Então, não é esse o sentido. Então, sem esperança aqui está conectada, ligada, né, ao que nós já viemos falando aí no episódio, que é a respeito, né, que é sobre a questão da circuncisão, da aliança, das promessas, do pacto. Então, numa abordagem bíblica, o que a gente pode perceber? A palavra esperança também pode ser tomada como esse sentido de expectativa. Por exemplo, quando a gente lê, se vocês pegarem a Bíblia aí, Jó, capítulo 5, 15 e 16, né? Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos, assim a esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. Então, a esperança do pobre é ter uma vida aqui, pelo menos no sentido que se entende, ter uma vida melhor. Então, há esperança para eles. Um outro, né, sentido, e aí que eu vejo como principal apresentado na Bíblia, é Deus sendo a esperança do próprio homem, ou sendo essa esperança primária do próprio homem. Então, Salmo 65, verso 5. Com tremendos feitos nos respondes. Em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Note que o salmista faz menção a Deus como esperança de todos os confins da terra, ou seja, essa noção de que Deus é a esperança, de que em Deus nós temos a esperança de fato. Jeremias vai fazer a mesma coisa, né? Se você pegar aí Jeremias 17, versículo 7, ele vai dizer assim: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí, é claro, a gente tem uma mudança aqui, né, no sentido, pelo menos, do nosso entendimento de esperança, porque esperança para nós é uma expectativa de algo que vai se realizar concretamente. Então, no plano físico, que a gente vai ver se realizar. E aqui, a esperança primária do homem, biblicamente falando, o sentido principal que a Bíblia traz, né, ao nosso aprendizado, é de que Deus é a nossa esperança. E aí nós estamos falando de Deus, como João vai chamar, como o apóstolo Paulo vai chamar,
do Deus invisível, do Deus que não se vê. E quando a gente percebe que é o Deus que não se vê e a nossa esperança está nele, o fundamento da esperança, né, é um fundamento baseado na fé e na confiança no próprio Deus. A gente vai conectar, então, a esperança à fé. E lembrando que Paulo ele coloca a esperança, e nesse sentido, lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios, ele vai dizer que tem 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, mas a esperança é um dos pilares. E é essa esperança de que Paulo está falando, que é a esperança, né, que nós temos em Deus, no invisível, que aí está conectada, ligada à fé, à confiança em Deus. Tudo bem. Isso, é claro, eu citei aqui textos do Antigo Testamento para mostrar como era o pensamento em relação, ou como o pensamento bíblico do Antigo Testamento para o Novo Testamento em relação à esperança, ela vai sendo, né, explorada, e aí a gente vai tendo um entendimento mais compreensivo. No Novo Testamento, a conotação que a palavra ganha está ligado, e aí com muita frequência, se a gente pegar o Novo Testamento, procurar a palavra esperanças ou os termos próximos a ela, nós vamos perceber isso, e é claro, que é notório que vai ser assim, né? A palavra está ligada à pessoa de Jesus Cristo. Então a gente sempre vai fazer uma leitura de Jesus conectado à ideia de esperança. E aí entra o que a gente vai compreender aqui, entender aqui do texto. Se você pegar, por exemplo, Atos capítulo 26, versículo 6 ao 9, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Do que Paulo está falando, o discurso de Paulo ali, a defesa de Paulo lá em Atos 26, é a respeito de Jesus Cristo, que era a esperança esperada, ou melhor, almejada, né, para não ser redundante, esperança almejada dos judeus. E deixa claro, noite e dia, a esperança de um Messias. Aí nós voltamos, note como é interdependente o que a gente está dizendo. O Wellington mencionou o sem Cristo. O sem Cristo, o fato de não ter um Messias, é o que não trazia esperança para os gentios. E era o que os judeus tinham, que a esperança estava ligada a Cristo, né, a um Messias. E aí Paulo vai colocar isso dentro do aspecto da ressurreição, porque Cristo é considerado a ideia máxima, só para a gente entender, messiânica, de esperança, justamente porque ele ressuscita dos mortos. Então a esperança do judeu, e aí a esperança que se espera do cristão, que o gentio não tinha e que nós não tínhamos antes, vale a gente mencionar isso, é que Cristo, o Messias, que era o Messias de Israel, agora também nos dá a chance, a oportunidade de ressuscitar. Então a esperança está conectada com isso. Lá no capítulo 28 e versículo 20, também do livro de Atos, finalzinho lá do livro de Atos, quando Paulo já está em Roma, ele vai dizer assim: foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa corrente. Ou seja, essa esperança é justamente o que ele já tinha falado no capítulo 6. É o fato de se ter um Messias, e esse Messias trazer e propagar uma vida de salvação por meio da ressurreição dos mortos. Tá? Então, e aí entra naquilo que a gente vem entendendo. E no texto, versículo 12, a palavra esperança que aparece aí, né, no grego, traz o sentido de uma expectativa, né, e aí com uma extensão para a fé, ou seja, não se trata de uma expectativa simplesmente no material, se trata de algo, de uma expectativa que está além do material, né, que vai para o sobrenatural, que alcança e que se torna confiança e fé. Tá? E aí o experimento, e aí sobretudo o sentido que se tem aqui, é a esperança como experimento da salvação por meio de Jesus Cristo, por meio do Messias. Então, o Messias é quem traz esse experimento, é quem traz essa vida, é quem dá essa esperança. Por que Jesus dá essa esperança? Porque Jesus morreu na cruz e aí ele ressurgiu dentre os mortos. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5,
versículos 1 ao 5, só para a gente entender essa ideia. Sendo, pois, justificados pela fé, Paulo então fala sobre a justificação, que é a morte de Jesus na cruz, trazendo a ira de Deus sobre ele, tornando-nos justificados, né, diante de Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estar firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. É a última coisa que é produzida. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, então, quando nós somos selados pelo Espírito, no ato da conversão, no ato da vivificação, né, que Paulo fala lá sobre o selo, o penhor, no capítulo 1 dessa mesma carta, essa esperança é colocada em nosso coração pelo fato da experiência que nós vamos tendo da salvação em Cristo Jesus. E essa esperança é, de fato, a salvação experimentada pelo salvo em Cristo Jesus. E é isso que os gentios não tinham. Até o momento, eles não tinham essa esperança. Por quê? Eles não tinham Messias. Eles não faziam parte da promessa. Eles não eram comunidade de Israel, eles não eram povo de Israel. Então, eles não tinham essa promessa. Então, eles não têm a esperança. E aí, essa esperança, a ideia, para a gente fechar a ideia de esperança aqui, né, a ideia é justamente de que Jesus é o Cristo, o Messias de Israel, que traria salvação aos homens. E aí, no sentido totalmente completo: justificação, santificação e glorificação. Ou seja, o ponto crucial, né, embora todos eles são importantes, mas o ponto crucial para entender a ideia de sem esperança aqui é isso: a glorificação, ou seja, a ressurreição do corpo, essa transformação que Paulo fala nas suas cartas, né, do corpo. Né? É essa esperança que o apóstolo traz aqui e faz assim, como princípio da esperança do cristão, porque os gentios não tinham isso. Lembrando que eles tinham, e é importante salientar, como eles estavam uma vida sem Cristo, sem o Messias, eles não participavam da promessa, não tinham essa possibilidade de salvação, essa esperança não existia. Porque para eles, o após-morte, discutir isso, embora havia muita discussão filosófica, mas para eles faltava, né, um elemento que lhes desse esperança. E a esperança está em Cristo Jesus, e eles não tinham, os gentios não tinham isso. O último ponto, Paulo menciona, e aí a gente vai fechar a aula de hoje. O último ponto é que eles estavam sem Deus. E aí, na verdade, esse último ponto é digamos assim, é uma conclusão óbvia da coisa, porque já que eles não eram circuncisos, e aí eu estou falando não no sentido carnal, mas no sentido do pacto, não, já que eles estão sem Cristo, eles não têm um Messias, já que eles não são comunidade, não são povo de Israel, já que eles não fazem parte das promessas, já que eles, por conta disso, não têm esperança, eles não tinham, melhor dizendo, esperança, já que tudo isso eles têm, é óbvio que eles estavam sem Deus. E aí, o sem Deus aqui não tem nada a ver com a questão da religiosidade. Não quer dizer que eles não acreditavam em um Deus, ou porque eles não tinham uma divindade a quem seguir. E, pelo contrário, eles tinham. Só a gente voltar lá em Atos, capítulo 19, versículos, capítulo 19, mas sobretudo o versículo 26 e 27. Paulo diz assim lá, né, no texto: bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convertido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ou seja, eles tinham uma religiosidade, eles tinham uma divindade a quem seguir. É óbvio que Demétrios está falando aqui de uma forma mais
pensando na questão financeira, econômica, mas se vê que eles eram devotos à deusa Diana, ou, né, como é conhecida no meio grego, como Artemis. Então, eles tinham uma devoção em relação a ela. Então, não é que eles não tinham um deus ou não seguiam uma divindade. O sem Deus aqui, a ideia sem Deus aqui é justamente de que eles não tinham o Deus verdadeiro, conhecimento do Deus verdadeiro, conhecimento, né, de quem era Deus e qual era o plano que Deus tinha, e de fato, né, ter comunhão com Deus mesmo, o Pai. Por conta de estar totalmente alienado, eles não tinham isso. E aí a gente precisa entender isso, porque nós não somos os judeus. A gente é um gentil, a gente estava afastado, a gente não tinha nada disso. Nada disso. Né? Então, por isso, nós consideramos essa uma lista pavorosa, uma lista de tragédias, porque nós, e aí, os gentios de lá da época, nós hoje, posteriormente, as pessoas que estão fora, nós não tínhamos isso. Nós não fazíamos parte disso. Né? E aí, é claro, eu não vou aqui dar spoiler, porque é o próximo episódio, né, vamos dizer assim, né? Isso vai ser mudado. E aí, no próximo episódio que a gente vai mencionar, na verdade a gente já sabe que isso foi mudado, mas é no próximo episódio que a gente vai fazer a continuação dessa ideia. Mas era justamente isso que nós tínhamos, ou melhor, não tínhamos. Estávamos totalmente alienados às promessas, não tínhamos conhecimento. E aí é por meio de Cristo que a gente vai ter esse conhecimento e entender isso. Pode partir aí para o nosso final, para as nossas considerações finais. Eu acredito que esse estudo, pelo menos esse episódio, nos traz uma lembrança de quem nós éramos. Welley, considerações finais. Pois bem, meus irmãos, é gratificante nós refletirmos a respeito desse assunto, uma vez que nós entendemos que quando nós usamos a expressão dos gentios na carne, nós também, hoje, nos incluímos nisso. Nós também não temos nacionalidade de um judeu, nós também não somos da circuncisão, mas graças a Deus que nos enviou Cristo. E através de Cristo nós temos acesso. Através de Cristo nós temos o pacto, né, a promessa, nós temos a oportunidade de sermos uma nova criatura, e nós concluímos, né, com a lição de hoje que através de Cristo nós fomos reconciliados. Amém. Joás, por favor, faça aí suas considerações finais. Amém, amém, graças a Deus. Queria agradecer a todos sua paciência, que você possa escutar esse podcast aí onde quer que você esteja, possa transmitir também para aquelas pessoas que estão longe, estão separados da presença de Deus, e que você possa ser exemplo, que você possa ser esse alicerce na vida das pessoas. Lembrando que Jesus é a luz do mundo, que ilumina as nações. Lucas 32:32. Em Cristo a barreira que separava judeus e gentios foi removida. Os gentios sem Deus estavam longe, foram aproximados mediante, como o pastor Wellington relatou aí, o sangue de Cristo. A cruz de Cristo reconciliou com Deus judeus e gentios. Em ambos os povos fez um só povo. Amém? Cristo trouxe a paz. E que possamos ter essa paz uns com os outros. Deus abençoe a todos. Perfeito. Bom, então, irmãos, o texto ele começa dizendo que Paulo pede para os gentios se lembrarem. Lembrai-vos, ou lembrem-se. E aí isso é bem interessante, porque Paulo está falando com gentios ali, mas já são gentios crentes, já são gentios salvos, já são gentios que estão na igreja. E aí, é claro, então, isso se refere também a nós. Lembrai-vos, ou seja, lembrem-se. E é essa reflexão que a gente vai deixar, embora essa seja uma lista pavorosa, triste, complicada, mas é uma lista que a gente precisa se lembrar. Nós não tínhamos isso.
nós estávamos fora do pacto, fora da aliança. E a gente precisa lembrar-se todo dia que isso era realidade para as nossas vidas. Mas nós nascemos, muitos de nós, nascemos no berço cristão, no berço evangélico, como se fala tradicionalmente, fomos apresentados, mas mesmo assim, essa era a nossa condição. Se Cristo não morresse na cruz e ressuscitasse, a nossa condição seria essa. Mas Deus, em sua bendita misericórdia e segundo a sua vontade, já havia preparado, já havia feito isso para a igreja, para que nós hoje tivéssemos, graças a Deus, a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, que a gente sempre se lembre de quem nós éramos, porque é essa lembrança que vai fazer que nós tenhamos humildade, simplicidade e entenda de fato o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.